Oi, gente. Vamos falar de energia potencial elétrica, que é um assunto que traz bastante dúvida, né? Então vamos lá. Vimos anteriormente que sempre que temos uma carga elétrica, essa aqui, ó, eu estou considerando como carga fonte. Ela é fixa, né? Ela é colada. Toda carga elétrica, fonte, vai criar ao redor de si um campo elétrico. Aí esse pode ser de aproximação ou afastamento. Aí vai depender do sinal dessa carga. Se a gente colocar outra carga próxima, aí são duas cargas. Uma só não aparece, né? Essa carga aqui, ó, é a carga prova. Então eu não tô, o campo criado na região não foi criado por ela, né? Foi criado pela outra. A carga prova, ela fica dentro de um campo elétrico já existente na região, criado por outra carga, que é a carga fonte. Tudo isso eu estou lembrando, né, fazendo uma pequena revisão que nós vimos aí em aulas passadas. Vai aparecer entre as duas a força elétrica, que pode ser de atração ou repulsão. A força elétrica. E a força aparece sempre quando a gente tem duas cargas. Aí das duas a gente considera uma fonte e outra prova. A força vai aparecer aqui na carga fonte também. Eu só não estou desenhando porque a carga fonte é fixa. Às vezes a gente nem sabe onde ela está, né? Às vezes o campo existe na região e a carga prova está dentro desse campo. Aí apareceu a força. A carga prova, ela pode ser livre. Ela não é colada. Ela pode ser um elétron livre, por exemplo, um íon livre. Se eu tenho uma carga, um corpo, né, e uma força puxando, e esse corpo não é fixo, esse corpo pode ter um deslocamento. Então eu posso criar aqui dessa carga prova um deslocamento. Ela pode se movimentar, né? Aí se eu tenho força e tenho deslocamento, eu tenho trabalho, que equivale à energia transformada. Quando a gente calcula o trabalho antes dele acontecer, o nome disso, né, vira energia potencial, que foi a aula passada. Concluo, essa força é uma força elétrica, que é uma força conservativa. Tudo aulas passadas, percebeu a importância de assistir, né, na sequência? Aí eu estou falando para tentar lembrar. Força elétrica é uma força conservativa. A gente consegue calcular o trabalho antes dele acontecer, que aí vira o potencial de realização de trabalho. Trabalho é energia transformada. Então, a hora que essa carga começa a se movimentar, por conta da força trocada entre as duas, ela passa a ter um deslocamento, ela transforma energia. E a força elétrica é uma força chamada força conservativa, que a gente consegue calcular a energia que vai ser transformada, né? Que irá ser transformada nesse deslocamento de forma antecipada, que é o nome de energia potencial elétrica. Então aqui vai ter energia potencial elétrica. Como é que calcula energia potencial elétrica? Vou fazer outro desenho aqui, ó. Então vamos lá. Carga fonte criou o campo. Então essa eu estou considerando que criou o campo. Carga prova, livre, solta, vai aparecer a força. Vamos supor que entre as duas tem uma distância D. Distância entre as duas. A energia potencial elétrica, você vai fazer K, Q, carga fonte, Q, carga de prova, dividido por D. A unidade de energia potencial, por ser energia, é o joule. Aí um erro comum, viu? É muito comum que acontece aqui, é o seguinte, é confundir energia potencial com força. Não é a mesma coisa que força. Reparem bem que aqui, ó, não é módulo, não é módulo. Não tem módulo ali, ó.
O sinal da carga agora entra ali na conta. E não é D ao quadrado, é só D. Então não é a mesma coisa que força. Força é K módulo de Q e D ao quadrado. Não é isso que está aqui, ó. Aí lembrando, o K é a constante, né? Constante eletrostática. A gente tem que saber de cor do vácuo, que é 9 vezes 10 a nona. E por que que energia potencial é KQQ sem módulo por D? Não é D ao quadrado, não confunda com força. No final da aula eu mostro, né, de onde vem essa equação. Porém, o importante é você entender o que você está calculando, né, que aí vem a aula de energia potencial. Você está calculando a energia que eu tenho disponível para transformar. Essa energia vai ser transformada de acordo que essa carga, que é a carga de prova, se desloca, realiza trabalho. O trabalho equivale à energia que ela transformou. Vai ser transformada em quê? Por exemplo, pode ser cinética, se ela aumentar a velocidade. Pode ser em térmica, se esquentar. Pode ser em luminosa, que acontece numa lâmpada, por exemplo. Como exemplo, vou colocar um valor qualquer aqui, ó. Vou fazer de novo, ó. Carga fonte, carga prova, vai aparecer a força, só não vou desenhar para não ficar poluído. Se a carga prova for livre, solta, desloca, realiza trabalho, transforma energia. Calcula antecipadamente quanto de energia eu tenho disponível para transformar, né? O quanto de energia eu vou ter sob forma de trabalho. A distância entre as duas é D. Aí basta eu fazer energia potencial igual a K, que é constante, no vácuo 9 vezes 10 a nona, que não está em módulo, então o sinal entra, dividido por D, que é a distância entre as duas. Não se esqueça que essa aqui é a fonte, ela que cria o campo, ela é fixa, né? Aí como tem o campo, vai ter a força entre as duas. A força só aparece se tiver duas, ação-reação. Uma carga sozinha não cria força. Aí vamos supor, eu estou chutando um valor qualquer aqui, tá? Que eu encontrei aqui 180 joules, que é a unidade de medida de energia potencial, que é energia. 180 joules é a quantidade de energia que eu posso transformar. Eu tenho esse potencial de transformação. Esse 180 joules pode ser transformado em cinética, em térmica, em luminosa. Aí cada caso vai ser um caso. Porém, eu consigo transformar 180 se essa carga se deslocar até onde? Ou seja, onde é o referencial de cálculo para energia potencial elétrica, né? Vamos supor aqui, ó, apareceu a força, então ela vai ter o deslocamento, realizou trabalho, transformou energia. De acordo com que ela vai se deslocando, ela vai diminuindo o seu potencial, afinal ela vai consumindo isso, né? Ela vai transformando. Onde zera? Em outras palavras, onde é o referencial de cálculo para energia potencial elétrica. O referencial de cálculo para energia potencial elétrica é lá no infinito. É num ponto muito distante. Por que no infinito? Por que a gente fala em infinito, né? Então vou colocar aqui, ó, no infinito. Infinito, símbolo de infinito, né? A gente fala em infinito que a gente não sabe exatamente onde é. Infinito quer dizer um ponto muito longe, que não, às vezes nem pode estar muito longe, dependendo da carga fonte, dependendo do tamanho do campo, o infinito é daqui a alguns metros só. Para campo elétrico, infinito quer dizer que é um ponto fora do campo. Então, quando a gente fala assim, lá no infinito, para campo elétrico, quer dizer num ponto fora do campo elétrico, que foi criado pela carga-fonte. Como a gente não sabe exatamente onde é esse ponto, até porque o campo elétrico, a gente fala que ele
tende a zero no infinito. Ele nunca vai ser zero exatamente, ele vai ser 0,01, 0,000001. A gente fala que o campo tende a zero no infinito. A gente não sabe exatamente onde é, entende? Então, a gente fala lá no infinito, ou seja, num ponto fora do campo elétrico, a energia potencial é zero. Por que que a energia potencial é zero? Lá no infinito, num ponto fora do campo elétrico. Porque se a carga de prova ela está fora do campo elétrico, ela não vai ter força. Se ela não tem força, se a força que atua é igual a zero, porque ela está fora do campo elétrico criado pela carga fonte, ela não tem possibilidade de realização de trabalho, porque para ter trabalho tem que ter força. Então, se ela sai do campo, ela não tem mais condição de transformar energia, de realizar trabalho. Então, quando a gente calcula uma energia potencial de um sistema, é de um sistema, porque reparem bem que eu preciso das duas cargas. E encontro um valor qualquer, por exemplo, 180 joules, isso quer dizer que ela vai transformar esses 180 joules se ela se deslocar desse ponto, com a distância d da carga fonte, até o infinito, onde a energia potencial é zero. Agora, uma pergunta que sempre fica, e eu estou sendo repetitivo por conta da importância dessa aula, é uma aula que traz muita dificuldade, então eu realmente estou sendo repetitivo. Beleza, se ela deslocar até infinito, ela transforma 180 joules, realiza trabalho de 180 joules. Agora, foi transformado em quê? Então, às vezes é cinética, às vezes é térmica, às vezes é luminosa, aí vai depender. Resolvendo exercícios, a gente pega essa expertise, né? Agora aqui começa a entrar, inclusive, eletrodinâmica, corrente elétrica. Se você já lembra de corrente elétrica é carga elétrica em movimento. Então aqui as cargas elétricas começaram a se movimentar, ó, dentro de um campo elétrico. E quando a gente tem corrente elétrica, tem transformação de energia, realização de trabalho. Numa lâmpada, por exemplo, é transformada em térmica e luminosa. Então aí vai depender. Lembrando de algo também que eu já falei aí na aula de energia potencial, né? Qual a relação de trabalho e energia potencial? Então, trabalho e energia potencial é trabalho igual a menos variação de energia potencial. Então, para calcular o trabalho representa a energia que efetivamente foi transformada. A gente faz energia potencial inicial menos energia potencial final. Um exemplo, outro exemplo. Carga fonte, fixa, colada, não sai do lugar, carga prova. Vamos supor que eu calcule, né, a energia potencial aqui, ó, que ela está numa distância 1, chamar de distância 1. Vou calcular a energia potencial dela ali naquele ponto. E a energia potencial é sempre do sistema de cargas, que eu uso as duas. Eu vou ter energia potencial 1, vou chutar valor, tá? Só, né, aplica KQQ por D, no caso D1. Deu aí, sei lá, 200 joules. Quer dizer que eu tenho de potencial, de capacidade de transformação de energia, 200 joules. Aí eu solto a carga de prova. Então, soltei a carga de prova. Ela vem até aqui, então ela teve um deslocamento, que eu vou chamar de distância 2. É sempre a carga fonte como referência. Aí vou calcular a energia potencial ali. Calculei a energia potencial aqui. 2 deu, sei lá, 150 joules. Concluo. Qual foi o trabalho? Então aí, né, lembrando a aula passada, se eu tinha 200 de potencial de gasto, passei a 150, quer dizer que eu gastei 50. Então eu vou ter trabalho, energia potencial inicial 200, menos 150, 50 joules é a energia que eu efetivamente transformei, né? Ou seja, energia do trabalho. Agora, essa carga, considerando aqui como ponto inicial, ela tem que se deslocar até onde para consumir os 200, para realizar o trabalho
igual a 200, né? Aí tem que ser até o infinito. Não se esqueça que esses valores têm como referência sempre o infinito. Então, se eu calculo energia potencial, vamos fazer outro exemplo. Ó. Calculei energia potencial aqui. Como é que eu calculo a energia potencial? Energia potencial Q sobre D. E deu aí, vou chutar outro valor aqui, 120 joules. Então, 120 joules é o trabalho que poderá ser realizado, total, máximo, potencial máximo de transformação. Se for até onde? Se for até o infinito. Então, se essa carga chegar lá no infinito, esse 8 deitado, né, o símbolo de infinito, é Lamescata, se eu não me engano, o nome desse símbolo. Se a carga for até o infinito, energia potencial é zero. Ela não tem mais capacidade de realização do trabalho, porque não vai ter mais a força, porque no infinito ela saiu do campo. Então aí o trabalho realizado total é o 120, que é a energia potencial que tinha naquele ponto inicial. Basta eu fazer inicial menos final. 120 menos 0, 120, né? Não pode esquecer disso. Outro comentário importante, que aí eu já estou tentando até evitar erros, tá? Na hora de resolver exercícios. Para calcular trabalho de cargas puntiformes, pontuais, essas cargas aqui para mim são pontuais, puntiformes, a gente não pode fazer pela definição do trabalho. Por quê? Quer ver? Então, vamos lá, carga fonte, carga prova. Vai aparecer a força entre as duas. Força elétrica, né? Então vou colocar aqui força elétrica, força 1. Deixa a carga de prova é livre, devido à aplicação da força, ela se movimenta, ela vai ter um deslocamento. Vamos supor que ela vem até aqui, ó. Reparem bem que a distância entre as duas, ó, alterou. Se a distância alterou, pergunta, a força vai ser igual? Não, né? A força elétrica aqui, eu tô falando de força agora, força elétrica, lei de Coulomb, né? A força ali é menor, porque a distância é maior. Aqui, ó, eu tenho uma distância 1. Aqui, ó, eu vou ter uma distância 2. Lembrando, força elétrica, eu tô falando de força, né? Cuidado para não confundir, principalmente como se calcula, né? A força elétrica, a gente calcula fazendo K, aí é módulo de uma carga, que é a carga fonte, o Q maiúsculo, módulo da carga de prova, que é a mesma, né? Essa carga é a mesma que essa, ela só andou, deslocou, dividido pela distância ao quadrado. Então, como a distância entre as duas muda, o valor da força vai mudar. Por isso que eu não posso calcular trabalho fazendo trabalho F vezes D vezes cosseno de um ângulo. Esse D seria o D que ela deslocou aqui, ó. Seria D2 menos D1, por exemplo. Por que que eu não posso fazer? Porque a força, o valor da força aqui, ó, não é constante. É diferente de uma constante. Aqui o valor da força é 1, aqui é outro. Então, em cada ponto que a carga se encontra aqui em seu deslocamento, ó, teremos um valor diferente de força. Qual valor colocar aqui? Por isso que a gente, nesse caso, que a força elétrica não é constante, a força muda a cada instante, eu não posso calcular trabalho usando FD cosseno do ângulo. Eu só consigo calcular o trabalho fazendo menos variação de energia potencial. Não tem outra forma. Então, calcula energia potencial aqui, ó. Calcula energia potencial quando ela está aqui, calcula energia potencial quando ela está aqui, subtrai que você vai ter o trabalho. Porque devido à variação da força, eu não posso fazer força-deslocamento, né? Porque eu tenho infinitos valores de força. Vamos falar agora do sinal da energia potencial, que ela pode ser positiva ou negativa. Mais uma vez, lembrando, energia potencial, K, QQ, sobre D, não é módulo. O que vai definir o sinal da energia potencial é o sinal das duas cargas. Como não é módulo,
Se elas tiverem o mesmo sinal, então, ó, Q, fonte, e Q, prova, tiverem mesmo sinal, pensem comigo, ó, vai ficar mais vezes mais, dando mais, ou menos vezes menos, dando mais também. Então, se Q e Q possuírem o mesmo sinal, mais ou menos menos, a energia potencial recebe um sinal positivo. A própria conta vai dar positivo. Já se Q e Q, as duas cargas, tiverem sinais opostos, ou seja, uma positiva e a outra negativa, na conta aqui da energia potencial vai ficar mais vezes menos. Mais vezes menos, ou menos vezes mais, energia potencial dá negativa. A própria conta da energia potencial vai dar negativa. O sinal positivo ou negativo da energia potencial, ele nos conta muitas informações. A primeira é essa, né? As outras informações, vamos lá, que são muitas. Então, lembrando, ó, acabei de falar, energia potencial positivo, quer dizer que as duas cargas têm mesmo sinal. Aí, ao multiplicar lá, vai ficar mais para energia potencial. Vamos supor a carga fonte negativa e a carga prova negativa também. O mesmo sinal, menos vezes menos, dá mais para energia potencial. Entre as duas, a força que aparece é de atração ou repulsão? Se elas vão ter o mesmo sinal. A força que aparece é de repulsão, né? A força elétrica. Então, se eu soltar essa carga, que é a carga de prova, a tendência natural dela é de ter um deslocamento, de se deslocar para o infinito, que é um ponto qualquer fora do campo onde a energia potencial é zero. Então, tudo isso que eu estou falando, o sinal mais da energia potencial nos traz, né, todas essas informações. Além disso, de acordo que essa carga se desloca naturalmente sozinha para o infinito, ó, ela vai se distanciando da carga fonte. Ou seja, a energia potencial vai diminuindo naturalmente, até que zera lá no infinito. Outra informação, se eu quiser trazer essa carga para mais próxima da carga fonte, do centro do campo elétrico, eu vou ter que aplicar outra força, que é uma força externa. A força elétrica não é capaz de fazer isso. A força elétrica vai arrastar essa carga para mais distante, lá para o infinito. Caso eu queira trazer essa carga para cá, eu vou ter que puxar com outra força que não seja a força elétrica. Eu, por exemplo, vou ter que pegar e trazer. Né? Então, eu vou ter que ter o trabalho de uma força externa. Já a energia potencial negativa, como vimos, né, lá em cima, para ser negativo, o sinal das duas cargas tem que ser diferente. Então vamos supor a carga fonte positiva, a carga de prova negativa. Como os dois sinais são opostos, mais vezes menos, a própria conta, né, da energia potencial dá menos. Entre as duas, teremos uma força de atração ou de repulsão se o sinal é contrário entre as duas cargas. Nesse caso, a força elétrica vai ser de atração, né? Porque são sinais contrários. Então, se a energia potencial for negativa, você já sabe disso. Ó. A força elétrica é de atração. Aí pensem comigo, se eu deixar essa carga livre, solta, que é a carga de prova, a tendência natural dela, sozinha, ela vai se deslocar para onde? Para um ponto lá no infinito, ou seja, um ponto fora do campo, ou a tendência dela, o deslocamento natural, é de aproximação. Ela vai se aproximar da carga fonte, do centro do campo elétrico. Como a força é de atração, a tendência natural dela é de aproximação, né, de correr, de andar para o centro do campo elétrico. Ou seja, caso eu queira levar essa carga para o infinito, num ponto qualquer fora do campo, a força elétrica não é capaz, ela não consegue fazer isso. Eu vou ter que puxar essa carga com uma outra força qualquer, que é uma força externa.
Então, o trabalho da força elétrica, nesse caso, faz a carga aproximar da outra. Se eu quiser levá-la para um ponto fora do campo, eu vou ter que ter o trabalho de uma força externa, que não é a força elétrica. Uma outra força qualquer. Por exemplo, a minha. Eu vou ter que pegar essa carga e puxar e realizar trabalho. Não vai ser o trabalho da força elétrica. Outra informação: de acordo que essa carga se movimenta sozinha, naturalmente, se aproximando da carga-fonte, a distância entre as duas diminui. E quando a distância entre as duas diminui, a gente tem um aumento da energia potencial em módulo. Para terminar essa aula agora, como que eu faço para calcular o potencial de um sistema formado por mais de duas cargas? Vamos lá, né? Energia potencial é uma grandeza escalar. Então, se eu quiser energia potencial de um sistema, basta eu fazer uma soma das energias potenciais. E é uma soma escalar, então é só soma de intensidade. Só preste atenção que a energia potencial pode ser positiva ou negativa. Então, às vezes, a soma vira uma subtração. Um exemplo, vamos lá. Vamos supor que eu tenha essa carga e essa carga. Uma é fonte, outra é prova. Separadas pela distância d. Então, quando a gente tem duas cargas apenas, energia potencial, só duas, né? K, que não é módulo por D, que é a distância entre as duas. E se eu tiver mais do que duas? Aí vamos lá. Vamos supor que eu tenha essa carga, Q. Essa carga eu vou chamar de Q1. E outra carga qualquer aqui que eu vou chamar de Q2. Q2. Então agora eu tenho três cargas. Como é que eu faço? Aí você vai fazer de duas em duas e somar tudo no final. Então vamos supor que a distância entre essas duas eu vou chamar de D. A distância entre essas duas, vou chamar de D1, e a distância entre essas duas eu vou chamar de D2. Eu chamei de Q, Q1, Q2, D, D1 só para diferenciar, né? Então, quantas possibilidades eu tenho considerando de duas em duas? São três, né? Então eu vou ter que calcular de duas em duas, Então vamos lá. Primeira energia potencial, eu vou considerar entre essa carga e essa carga, Então vai ficar K, Q, Q1, dividido a distância entre as duas, chamei de D, por D. Então essa é a primeira energia potencial. Porém, tem que fazer de duas em duas. Agora eu vou fazer entre essa e essa. A distância entre elas é D1. Então eu teria uma energia potencial que eu vou chamar de 1, só para diferenciar, tá? Vai ser K, eu estou considerando essa aqui, que eu chamei de Q1. Então Q1, estou considerando essa aqui que eu chamei de Q2, a distância entre elas eu chamei de D1. Porém, eu tenho uma terceira possibilidade, que é entre essa e essa aqui, né? Então, e a distância entre as duas eu chamei de D2. Então, ficaria energia potencial 2, estou chamando de 2 só para diferenciar, podia chamar de qualquer coisa. K, aí fica, Q2 vezes a Q aqui, Q maiúsculo, dividido a distância entre elas, chamei de D2. Ou seja, eu tenho três energias potenciais. Energia potencial é sempre de duas em duas, é sempre entre par. Aí, para ter energia potencial final de todo o sistema, eu somo. Então, fica energia potencial do sistema, vai ser energia potencial primeira, aqui, mais energia potencial 1, que é essa aqui, mais energia potencial 2. Como energia é uma grandeza escalar, é só somar os escalares. Tome cuidado que se uma dessas energias for negativa, aí vira uma subtração, né? Aí eu tenho energia potencial final. Então, se você tiver mais do que duas cargas, você vai fazer energia potencial de duas em duas para todas as possibilidades e somar tudo no final. Se tiver energia potencial negativa no meio, vira uma subtração. Legalzinho? Espero que você tenha entendido. Como essa aula já se estendeu muito devido à quantidade de informação, né? Você está vendo isso?
eu vou gravar uma outra aula com a demonstração da equação da energia potencial. Vou deixar essa aula como curiosidade ou aprofundamento. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, mandar para algum amigo, deixar algum comentário, um oi aí, né, se você está curtindo ou não. Obrigado, até a próxima, bons estudos.